E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, vamos lá estudar mais uma aula de Direito Penal, muita fé, muita força, vai dar tudo certo, tenha muita fé, bora lá. Turma, então a gente está vendo o nexo de causalidade, e a gente viu que como regra o Código Penal adota a teoria da causalidade simples. A teoria da causalidade simples, ela vai dizer assim, causa é toda ação ou omissão anterior ao crime sem a qual o crime não teria ocorrido. Ou seja, causa é tudo aquilo que se você retira hipoteticamente, o crime deixa de acontecer. Aquilo é causa. A gente viu que o grande problema da causalidade simples é que ela regride ao infinito. Ou seja, Adão e Eva, eles vão ser causa de todo e qualquer delito que possa ter existido. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Aí contra essa teoria da causalidade simples, surge a teoria da imputação objetiva. Na causalidade simples, para ser causa, basta o nexo físico. Não existe nenhum tipo de apreciação jurídica. Basta saber se aquele resultado ocorreu por conta daquela conduta. Havendo nexo físico, pelo resultado ocorreu aquela conduta, aí é causa. Não havendo nexo físico, para a causalidade simples, deixa de ser, se não houver o nexo físico, então não é causa. Então a teoria da imputação objetiva, ela surge dizendo, olha, para ser causa, não basta só o nexo físico. Além do nexo físico, tem que ter um nexo normativo. E para ter nexo normativo, tem que existir duas condições a mais. Primeira condição, para ter nexo normativo e assim o indivíduo ser causa, a conduta dele tem que ter criado ou incrementado o risco proibido ou não permitido para o ordenamento jurídico. Tem que ter criado um risco proibido ou tem que ter incrementado um risco proibido. Aí vamos ver. Eu falei para vocês que se eu cometo um crime, meus pais são causa. Para causalidade simples, meus pais são causas do meu crime. Agora, para causalidade adequada, meus pais deixam de ser causa para aquele crime. Por que meus pais deixam de ser causa para aquele crime? Porque, para causalidade simples, meus pais são causa, porque se minha mãe não tivesse engravidado do meu pai, eu não teria nascido, e se eu não tivesse nascido, eu não teria matado. Beleza, mas para causalidade adequada diz assim, ó, não basta ter engravidado e ter tido o criminoso para ser causa. Tem que, além de ter feito isso, tem que ter criado um risco proibido. Turma, as pessoas quando engravidam, as mulheres quando engravidam, elas criam um risco proibido ou um risco não permitido pelo ordenamento jurídico? Lógico que não. Você engravidar é permitido. Opa, se você engravidar é permitido, significa dizer que não tem nexo normativo. E se não tem nexo normativo, para a teoria da imputação objetiva, os meus pais deixam de ser causa do meu crime. Outro exemplo. No primeiro exemplo que eu dei, quando eu comecei a falar dessa matéria, eu disse, olha, eu acordei, tomei café, brinquei com meus cachorros, comprei uma arma e atirei na pessoa. A gente viu que o cara que fabricou a arma, para causalidade simples, ele é considerado causa. Agora vamos ver para a causalidade adequada. Se o indivíduo que fabricou a arma, fabricou legalmente uma arma, ele não incrementou um risco proibido. Por quê? Porque se ele fabricou legalmente, significa que a lei permitia que ele fabricasse aquela arma. A partir do momento que ele fabrica uma arma de acordo com a lei, existe um nexo físico, ou seja, eu só matei porque ele fabricou a arma, mas não existe um nexo normativo. Por isso, para a teoria da imputação objetiva, para ser causa tem que ter nexo físico e nexo normativo. No caso, como não tem nexo normativo, o indivíduo que fabricou a arma e o indivíduo que vendeu legalmente a arma, eles deixam de ser causa para o meu homicídio. Por quê? Porque eles nem criaram, nem incrementaram o risco proibido, já que os dois a lei permitia. Permitia que eles ou fabricassem a arma ou vendessem a arma para mim. Isso é o meu exemplo. E para ter nexo normativo, além do indivíduo ter criado ou incrementado o risco proibido, tem que também o resultado estar na linha de desdobramento causal normal da conduta. Professor, o que é isso? O resultado está na linha de desdobramento causal normal da conduta. Turma, só vai ter o nexo normativo se você souber que aquela sua conduta, o desenrolar normal dela é chegar naquele resultado.
E aí eu vou remeter para um outro tipo de teoria da causalidade que a gente adotou, que é a teoria da causalidade adequada. Como assim? A gente vai estudar, de acordo com o parágrafo 1º, que é a nossa próxima matéria, as concausas. E concausa é a pluralidade de causas concorrendo para o crime. Ou seja, já ouviram aqueles exemplos? A gente vai entender agora aquelas questões onde eu dou uma facada na pessoa, a pessoa entra na ambulância, aí a ambulância cai do precipício e a pessoa morre de traumatismo craniano. Será que pode me imputar o crime na forma consumada? Vamos ver. A gente está falando de teoria da imputação objetiva. Eu ainda não estou em causalidade adequada, mas vai dar o mesmo resultado pela mesma justificativa. Na teoria da imputação objetiva, para ser causa, tem que ter nexo físico e nexo normativo. Aí, muito bem. O nexo normativo é eu ter criado ou incrementado o risco proibido. Quando eu dei uma facada em alguém, eu criei o risco proibido, porque a lei, como regra, proíbe que as pessoas deem facada uma no outra, salvo em legítima defesa ou em estado de necessidade, no caso mais em legítima defesa. Então a lei ela proíbe isso, beleza. Então já tem um requisito, eu criei um risco proibido ao dar uma facada em alguém. Agora, turma, a morte da pessoa que estava dentro da ambulância e caiu no precipício, essa morte consumada dá para ser imputada a mim? Vamos pensar. Está o resultado na linha de desdobramento causal normal da conduta? Ou seja, é normal que eu dê uma facada na pessoa, ela entre na ambulância e essa ambulância caia do precipício e morra? Pessoal, não é normal que eu dê uma facada na pessoa, ela entre na ambulância, caia do precipício e morra. Opa, nesse meu exemplo, existe o primeiro requisito, que é exatamente eu criei ou incrementei risco proibido a dar uma facada em alguém. Só que quando eu dei a facada, esse resultado está na linha de desdobramento causal normal da conduta? Não está. Então tinha um, mas não tinha outro. Portanto, a morte dessa pessoa não pode ser imputada a mim. Nem pela teoria da imputação objetiva, nem pela causalidade adequada que a gente vai ver. Exatamente por quê? Porque para a teoria da imputação objetiva, só vai ser causa se além do nexo físico tiver o nexo normativo. E o nexo normativo é não só você ter criado ou incrementado um risco proibido, é além disso, você ter criado ou incrementado um risco proibido, é o resultado está na linha normal, desdobramento normal, causal normal da conduta. Ou seja, aquela conduta normalmente desencadearia aquilo. Então, como a gente viu, que quando eu dou uma facada em alguém, o desenrolar normal da história não é a ambulância cair no precipício, o desenrolar normal não é a ambulância sofrer um acidente, o desenrolar normal é a ambulância chegar no hospital e conseguir atender o indivíduo. Então, se tem um acidente e a pessoa morre em decorrência desse acidente, em decorrência do traumatismo craniano, não tem nexo normativo para a teoria da imputação objetiva e muito menos para a causalidade adequada, que é o que eu vou falar agora, porque o resultado não está no desdobramento normal causal da conduta. Tranquilo? Respire. Vai dar tudo certo. Quando você parar para ler, para entender o que você está anotando no seu caderno, você vai entender. Eu prometo isso. Beleza, turma? E aí a gente vai para o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, onde a gente vai ver que aqui foi adotada a causalidade adequada. E é aqui onde a gente passa a estudar as concausas. Então vamos lá. Diz assim, superveniência, ou seja, veio depois de causa independente. Olha o que o artigo 13 está dizendo para a gente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só ou sozinha produziu o resultado. Entretanto, os fatos anteriores imputa-se a quem os praticou. Professor, sei que isso aqui requer muita filosofia sobre isso. Exatamente. Então vamos entender. O que a gente está estudando, e aqui eu notei que quando eu passei do PowerPoint para esse modelo aqui, deu um probleminha, mas depois eu ajeito. O que a gente vai estudar agora são as concausas. E concausas significa a pluralidade de causa concorrendo para o mesmo fato.
Então é o caso de eu ter atirado contra a pessoa, ela caiu entrou na ambulância e caiu no precipício. Opa, duas causas concorrendo para o mesmo fato. É eu, por exemplo, ter dado veneno para a pessoa, foi o Roberto, nosso grande cameraman, depois e atirou na pessoa. Então, com causa, são duas ou mais causas concorrendo para o mesmo fato. As concausas, elas podem ser absolutamente independentes, ou as concausas podem ser relativamente independentes. Então, as concausas, elas podem ser absolutamente independentes, ou podem ser concausas relativamente independentes. Concausa absolutamente independente é a que não tem relação nenhuma com a outra. Por exemplo, eu dei veneno para a pessoa, antes dela morrer, o Roberto foi lá e atirou nela. Turma, existe alguma relação entre eu ter dado veneno e o Roberto ter ido lá atirar? Não existe relação nenhuma. Então são dois fatores, duas causas concorrendo para o mesmo crime, e esses dois fatores, essas duas causas, são absolutamente independentes um do outro. Não tem relação nenhuma um com o outro. Já existem as concausas relativamente independentes. E nas concausas, e nas concausas relativamente independentes, elas têm relação entre si. Por exemplo, quando eu atirei na pessoa e ela entrou na ambulância e a ambulância caiu do precipício, nesse caso, pessoal, a pessoa só estava na ambulância porque eu atirei nela. As causas elas têm relação entre si. Quando eu dei uma facada e a pessoa tinha hemofilia e ela morreu em decorrência da hemofilia, as concausas têm relação entre si. Então, concausa é a pluralidade de causa concorrendo para o mesmo crime. Na concausa absolutamente independente, essas causas não têm relação uma com a outra. Nas concausas relativamente independentes, as concausas têm total relação uma com a outra. Perfeito. Aí a concausa, tanto a absolutamente independente como a relativamente independente, elas podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Professor, como é que eu sei se uma concausa é pré-existente, concomitante ou superveniente? Você vai analisar a causa que efetivamente produziu o resultado. Se a causa que efetivamente produziu o resultado veio antes da outra, é uma concausa pré-existente. Se a concausa que efetivamente produziu o resultado veio durante a outra, ela é concomitante. E se a concausa que efetivamente produziu o resultado veio depois da outra, ela é superveniente. Então, por exemplo, nós vimos que o fato de eu ter dado veneno para a pessoa e o Roberto ter atirado nela, isso é concausa absolutamente independente. Aí você pensa, eu primeiro dei o veneno, o Roberto depois foi lá e atirou. Na perícia, descobriu que ela estava morta com o veneno. É uma concausa pré-existente, porque o veneno veio primeiro do que o tiro. Agora, se eu e o Roberto demos o tiro ao mesmo tempo, aí foi a minha bala que matou, aí é um caso de concausa concomitante. E finalmente, se eu dei o veneno, o Roberto foi lá e atirou e morreu por conta do tiro, veio depois. Então é uma concausa superveniente. Então perceba, pessoal, para você saber se a concausa é pré-existente, concomitante ou superveniente, você pensa na que efetivamente produziu o resultado. Se a que efetivamente produziu o resultado veio antes da outra, é pré-existente. Veio durante, é concomitante. Veio depois, é superveniente. Vamos nos exemplos das causas com causas relativamente independentes. Eu dei um tiro na pessoa, ela entrou na ambulância, a ambulância sofreu um acidente e ela morreu em decorrência desse acidente. Uma concausa é o tiro, outra concausa é a ambulância ter se envolvido no acidente. Ocorreu o quê? Ela morreu em decorrência do acidente, que veio depois da primeira. Então é uma concausa relativamente independente, superveniente. Agora, o indivíduo tem hemofilia e eu dou uma facada nele sabendo que ele tem hemofilia. Ele morre em decorrência da hemofilia. É uma concausa pré-existente, porque a hemofilia ela já existia. E ele morreu em decorrência da hemofilia. É uma concausa relativamente independente, pré-existente. Tá dando para entender, pessoal? Espero que sim.
Com causa absolutamente independente, elas não têm relação entre si. Relativamente independente, elas têm relação entre si. Para você saber se ela é pré-existente, concomitante ou superveniente, você pensa na que efetivamente produziu o resultado. A que efetivamente produziu o resultado, se ela veio antes é pré-existente, durante concomitante, depois superveniente. Perfeito. Turma, nas concausas absolutamente independente, pré-existente. Se eu, por exemplo, aqui a absolutamente independente ela é mais fácil, porque se eu, por exemplo, dou o veneno para a pessoa, o Roberto vai lá e atira, e a pessoa morre do veneno, é uma concausa absolutamente independente pré-existente. Eu, que dei o veneno, respondo pelo crime na forma consumada, já que a pessoa morreu do veneno. Já o Roberto, que atirou, mas não matou por circunstâncias alheias à vontade dele, já que eu que matei, o Roberto responde pelo homicídio na forma tentada. Se for concomitante, é a mesma coisa. Eu e o Roberto demos tiro ao mesmo tempo. O que matou foi a minha bala. Então eu respondo na forma consumada e o Roberto responde na forma tentada, já que quem matou foi a minha bala. Professor, e se vocês dois atiraram ao mesmo tempo e não se descobriu quem foi que matou? Aí nesse caso, é um caso de autoria incerta, que a gente ainda vai ver isso em concurso de pessoas. E no caso de autoria incerta, se eu e ele demos o tiro ao mesmo tempo, os dois vão responder por tentativa de homicídio. E finalmente, pessoal, se a concausa é superveniente, eu dei o veneno, o Roberto foi lá e atirou depois, e quem matou foi o tiro, eu que dei o veneno respondo por tentativa, e o Roberto que deu o tiro responde pela forma consumada. Então a concausa absolutamente independente é a mais tranquila. É a mais tranquila exatamente porque você olha quem efetivamente produziu o resultado. Só que o artigo 13, parágrafo 2º, ele não está falando das concausas absolutamente independentes, porque olha o que é que ele fala. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Ela está falando, o artigo 13, parágrafo 1º, a superveniência, de causa relativamente independente que por si só produz o resultado e exclui a imputação. É exatamente dessa parte que o artigo 13, parágrafo 1º está falando. E ele está falando do caso, pessoal, onde eu dou a facada na pessoa, ela entra na ambulância e a ambulância cai e morre. Ele morre em decorrência da batida. É uma concausa relativamente independente superveniente, já que morreu da batida, que sozinha produziu o resultado. Ou então, a pessoa, eu dou uma facada na pessoa, ela vai para o hospital, no hospital pega fogo. Eu dou uma facada na pessoa, ela vai para o hospital, cai um lustre na cabeça dela. Então você vai ficar muito atento quando há questão de ser assim, que a pessoa praticou um ato, depois veio outro ato que exclusivamente causou o crime. Então, e causou o resultado. Então, geralmente fica assim. Sidney deu uma facada em José. José entrou na ambulância, a ambulância sofreu um acidente e José morreu exclusivamente em razão de traumatismo craniano. Quando diz que José morreu exclusivamente em razão de traumatismo craniano, ele quer dizer o quê? Que essa concausa superveniente sozinha produziu o resultado. Sozinha causou a morte. Ou seja, não teve nenhuma influência da facada. A influência que teve da facada foi a pessoa estar na ambulância. Mas a ambulância se acidentou e ele morreu exclusivamente em razão de traumatismo craniano. Isso significa que sozinho esse acidente causou o resultado morte. Dessa forma, o Código Penal ele vai falar assim, ó. A superveniência de concausa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Então, se o indivíduo morreu exclusivamente em razão de traumatismo craniano, a facada que eu dei nele não influenciou em nada, a imputação a mim daquela morte está excluída. Agora, olha o que, é que ele continua dizendo. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Isso significa que se eu dei a facada com intenção de matar, e quem matou foi o acidente,
eu respondo por tentativa de homicídio, que são os fatos anteriores. A morte, como a morte se decorreu exclusivamente em razão do traumatismo craniano, minha facada não influenciou em nada, a gente viu que aquele resultado morte não pode ser imputado a mim. Isso significa dizer que eu vou responder tão somente por tentativa de homicídio, porque aquela morte não pode ser imputada a mim. Agora, se eu der a facada com intenção de lesionar e a pessoa morreu em razão do traumatismo craniano da colisão, eu respondo por lesão corporal consumada. Então o parágrafo primeiro está dizendo assim pra gente: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só, quando sozinha produziu o resultado. Ou seja, a minha conduta, ela não influenciou para a morte, não diretamente. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Então, se eu dou uma facada na pessoa, ela vai para o hospital pega fogo, isso significa que a pessoa morre, isso significa que eu só vou responder pelos atos anteriormente praticados. Sabe o que o parágrafo primeiro está dizendo para a gente? Está dizendo que se sozinho a com causa superveniente relativamente independente causa o resultado, você só responde pelos atos anteriores. Agora, se não for sozinha, se não for por si só produzir o resultado, se a minha causa, a facada, mais o que aconteceu, ocasionou a morte, então eu respondo pelo crime na forma consumada. Professor, não entendi. Veja, imagina que eu dei a facada e a pessoa, ela morreu de infecção hospitalar. Ela morreu da infecção hospitalar, mais a facada. A cirurgia não foi bem sucedida. Veja, não foi só a infecção hospitalar que matou. Não foi só a cirurgia não ser bem sucedida que matou. Foi a minha facada, mais a infecção hospitalar, a minha facada, mais a cirurgia que não foi bem sucedida. Nesse caso, o Supremo entende que ter infecção hospitalar ou a cirurgia não ser bem sucedida está dentro do desdobramento normal. É normal, é previsível que se eu der uma facada em alguém tentando mesmo matar essa pessoa, é previsível que os médicos possam não conseguir salvar aquela pessoa. É previsível que, em decorrência da facada, que a facada pode ser uma faca que não está limpa, é previsível que, em decorrência dessa facada, a pessoa possa sofrer infecção e possa morrer. Como é previsível que isso possa acontecer, e como quem matou foi a minha facada mais a infecção, a minha facada mais a cirurgia não bem sucedida, então, nesse caso, não foi só a infecção ou a cirurgia não bem sucedida que matou. Foi a minha facada, mais a infecção, a cirurgia não bem sucedida. Dessa forma, é uma com causa relativamente independente que não foi sozinha, nem a infecção hospitalar e nem a cirurgia bem sucedida, não foram elas sozinhas que causaram a morte. Foi a minha facada mais a infecção. Foi a minha facada mais a cirurgia não bem sucedida. Dessa forma, eu respondo agora consumada. Então, olha o que é que eu estou dizendo para vocês. Estou dizendo, se a concausa é superveniente e ela sozinha causa o resultado, ela morre exclusivamente em razão de traumatismo craniano, morre exclusivamente em razão do incêndio, o resultado morte não pode ser imputado a mim. Eu só vou responder pelos atos anteriormente praticados. Agora, se a concausa superveniente junto com o meu ato causou o resultado, aí eu vou responder pelo crime na forma consumada. Deu para entender, pessoal? Eu espero que sim. Turma, e principalmente em relação à infecção hospitalar, é algo que é bom que você esteja sempre atento à jurisprudência, porque dependendo do caso, o Supremo diz, não, infecção hospitalar está dentro da previsibilidade, do desdobramento causal normal da conduta. Como está dentro da previsibilidade, a infecção hospitalar mais a facada mataram, então quem deu a facada responde pelo crime na forma consumada. Mas dependendo do caso, o Supremo diz, ou já houve jurisprudência nesse sentido, de que não foi só a facada que não foi a infecção hospitalar, não foi em decorrência da facada. Então, como a infecção hospitalar sozinha matou e não foi em decorrência da facada, aí o Supremo diz que não está dentro da previsibilidade.
portanto, o indivíduo só responderia pela forma tentada. Hoje, agora em final de abril, que é quando eu estou gravando esse vídeo, o Supremo, das últimas posições dele, de 2013, que eu estou gravando, o Supremo, de acordo com a posição dele, é dizer que a infecção hospitalar ela está dentro da previsibilidade. Então, se o indivíduo deu um tiro, deu uma facada e morreu em razão de infecção hospitalar, junto com a facada ou com o tiro, quem deu a facada ou o tiro responde pelo crime na forma consumada. Eles só responderiam na forma tentada se a infecção hospitalar sozinha, sem influência nenhuma do tiro, sem influência nenhuma da facada, produzisse o resultado. Então, beleza. O que a gente estudou foi exatamente isso. Com causa relativamente independente, superveniente, que sozinha produziu o resultado. Se a com causa superveniente sozinha produziu o resultado, o agente responde o que causou antes, né? Responde pelo crime na forma tentada. Professor, e com causa relativamente pré-existente? Aquela que eu dei o exemplo, meus queridos amigos, onde eu dei uma facada no hemofílico e ele morreu em decorrência da hemofilia. Como a hemofilia já existia antes da minha facada, é uma com causa pré-existente, porque o que matou foi a hemofilia. Nesse caso, e aí, eu que dei a facada, eu respondo pelo homicídio na forma tentada ou na forma consumada? Turma, a jurisprudência diz que não existe, isso eu já falei para vocês, direito penal objetivo. Isso significa que toda responsabilidade penal ela é subjetiva, ela é pessoal. A jurisprudência entende que o indivíduo só vai responder pelo homicídio consumado no hemofílico, o agente que eu dei uma facada que não mataria uma pessoa normal, mas como o indivíduo tem hemofilia, morreu por conta da hemofilia. Eu só respondo pelo crime na forma consumada se eu souber que o cara é hemofílico. Então, se eu dei uma facada no indivíduo e eu não sabia que ele era hemofílico e nem tinha como saber, eu só respondo pelo homicídio tentado, se eu quis matar, ou pelo homicídio, mas aí eu não queria matar, né? Eu só respondo pela lesão corporal. Deu uma facada no hemofílico, essa facada ela não mataria ninguém. E eu não sabia que o cara era hemofílico. Eu só respondo pela lesão corporal. Eu só vou responder pela morte do hemofílico se eu soubesse, eu tivesse condições de saber que o cara era hemofílico. Aí eu dei uma facada nele, sem querer que ele morra. Aliás, dei uma facada nele, que uma facada que não matava ninguém. Mas eu sabia que ele era hemofílico e, portanto, ele ia morrer. Opa, se eu sabia que ele era hemofílico, então eu respondo pela morte dele. Respondo pelo crime na forma consumada. Então, com causa relativamente independente pré-existente, você vai responder na forma, no caso da hemofilia, na forma consumada se você sabia da hemofilia. E na forma, em outro crime, lesão corporal, por exemplo, se você não sabia da hemofilia. A com causa relativamente independente concomitante por exemplo, eu dou um tiro na pessoa, antes da bala pegar, é uma coisa bem utópica. O cara morre de infarto. Ele toma um susto e morre do infarto, por conta do barulho. Nesse caso, são com causas relativamente independentes e concomitantes. Se fosse previsível que o cara ia morrer do infarto, eu respondo pelo delito na forma consumada. Agora, se era, como já caiu em prova, era um cara saudável, boa aparência, que não tinha problemas de coração, o assaltante foi assaltar ele e o cara levou um susto e morreu. Nesse caso, pessoal, dá para imputar o assaltante à morte? Não dá, porque não havia exatamente a previsibilidade. Veja então o que é que eu estou dizendo para vocês. Na com causa absolutamente independente, uma que não tem relação com a outra, quem cometeu, quem causou o resultado responde pela forma consumada, quem não causou o resultado responde pela forma tentada. Já nas com causas relativamente independentes, as supervenientes, a que vem depois, se essa com causa relativamente independente superveniente sozinha causou o resultado, aí o agente responde, quem praticou o crime antes, responde pelo que queria, não responde pelo resultado. Já na pré-existente, na concomitante, você precisa ver se está na linha de desdobramento causal normal da conduta. Ou seja, se eu sabia que o cara era hemofílico e dei uma facada, respondo pelo resultado. Não sabia que ele era hemofílico, nem tinha como saber, não respondo pelo resultado. Já na concomitante, não tinha condições de eu saber que o indivíduo ia morrer se eu fosse assaltar ele.
e ele morreu. Dá para eu responder por esse resultado morte? Não dá. Agora, tinha como eu saber, porque era um idoso, era um cara que tinha marcas, que já tinha sofrido operação no coração, e eu fui assaltar e ele morreu. Vou responder pelo resultado. Turma, isso aqui, quando a gente começar a resolver questões, vai ficar muito mais fácil, fique bem tranquilo. E próxima aula eu prometo que a gente vai resolver questões sobre isso. Tchau, galera, tudo de bom, fique com Deus.